essa discussão a respeito de cumprimento de pena, tribunal do júri no Brasil, de tempo em tempo ele volta e agora está na pauta do Supremo de novo, né? Mas por que esse assunto é tão delicado? Lembrem que no julgamento da DC, o próprio ministro Dias Toffoli levantou a lebre e agora ele é o presidente do Supremo. Outra situação. Nós vivemos num país com altíssima taxa de homicídio, uma das maiores do mundo, né? Nós estamos entre os 10 que mais matam no mundo. Então isso tem que ser pensado nesse contexto, né? Terceiro, nós somos o país que tem mais tribunais e mais recursos no mundo, né? Ou seja, o entendimento não só jurídico, mas com uma base sociológica, filosófica no fundo, é para dizer, peraí, nesses casos eu acho que tem que ser tratado diferente, né? Esse também é um argumento que, ainda que ele não seja motivado, né, expressamente, mas a gente sabe que está por trás. A gente sabe que nos argumentos, quando se discute isso no Supremo ou em outras casas de leis, casas da justiça, se fala disso, né? É um país que se mata muito, é um país que tem muito recurso, é um país que vai demorar para cumprir a pena, tá? Então, a gente não pode passar desapercebido e esquecer disso, tá? Mas e como que isso volta à pauta do Supremo? A gente tem 2 HCs, né, julgados recentemente, e nesses HCs esse tema voltou à pauta. Eu trouxe aqui o número do HC que o relator é o ministro Barroso, HC 118-770, de São Paulo. O que aconteceu nesse HC? Ele é utilizado pelo ministro Barroso como causa para retomar essa discussão, né? E o ministro Barroso diz nesse HC que é uma discussão, né, que começou em São Paulo sobre a possibilidade da pessoa ser presa imediatamente após o cumprimento, para cumprimento de pena, após o julgamento pelo plenário do júri, né, pelo julgamento colegiado por juízes do povo no tribunal do júri. E nesse julgamento foi decidido que pode, né? Há uma discussão, mas alguns não conheceram do HC, né? Não tem vários debates sobre isso, tá, mas a gente tem esse HC dizendo que pode, tá certo? Dizendo que o dispositivo alterado pelo pacote anticrime é possível a aplicação para, julgou no tribunal do júri, pode gerar a imediata prisão. Isso vem gerando, né, um verdadeiro pavor para os advogados que advogam no júri, né? E com alguma razão, vendo por esse lado. Por quê? Quais são as preocupações? Primeira, uma discussão jurídica para dizer, peraí, né, uma discussão mais técnica, para dizer, peraí, mas vai prender sem trânsito em julgado? É um cumprimento de pena automatizado, né, julgou no plenário, já tem que começar a cumprir a pena, né, isso fere diretivas constitucionais. Esse é um argumento. Outro argumento, ofende a ampla defesa. Mas, professor, mas peraí, por que ofende a ampla defesa? O argumento de quem sustenta isso é para dizer, peraí, como é que eu vou dizer para o réu, para ele comparecer no plenário do tribunal do júri, que ele não é obrigado a ir para o júri, né, ele vai se quiser, mas ele é intimado, ele é marcada a data, ele sabe do plenário, né, o dia do plenário, e ele pergunta, né, e o defensor falou isso, ele disse, muitos réus me perguntam, né, se eu vou, se eu não vou, se tem perigo de eu ser preso, né, e ele diz, eu sempre orientei que ele pode ser condenado, a gente pode recorrer, e ele pode ser preso mais na frente e tal. Só que ele falou, hoje eu tenho que dizer, dependendo se você for condenado, pode acontecer de você ser preso, né, e daí a pessoa vai dizer, então eu não vou, né. E isso, na versão de quem defende essa corrente, entende que prejudicaria a ampla defesa, porque o interrogatório é meio de defesa também, né? É meio de prova, é meio de defesa, segundo a maioria da doutrina, e esse acusado ficaria intimidado em ir para o plenário e dar sua versão para o jurado, sabendo que se ele ficar lá e for condenado, ele vai sair preso, né? Para quem discorda, vai dizer, mas espera aí, então o que ele quer não é não se defender ou se defender, o que ele quer é evitar o cumprimento da pena, né? Tá? Então, mas eu estou trazendo todos os argumentos para que vocês formem a convicção de vocês e não, né, eu tentar colocar alguma coisa na cabeça de alguém, tá?